Deus querido, nosso Pai que está nos céus, mais um dia, Senhor, estamos na Tua presença. Mais um dia temos essa grande oportunidade de poder estar falando contigo, de poder estar te rendendo toda a nossa gratidão, Senhor, em sabermos que temos um Pai presente, um Pai tão especial. Enquanto existem tantas pessoas que se negam a te aceitar, outras que dizem, não, mas ele não existe. Ah, mas se ele existisse, eu não estaria nessa situação. Enquanto as pessoas que falam essa última frase não entendem que muitas vezes nós procuramos caminhos errados. Nós procuramos fazer aquilo que nos dá na telha. Depois pagamos o preço da nossa desobediência, da nossa arrogância. Eu te agradeço, Senhor, porque a cada dia as tuas misericórdias se renovam. A cada dia o Senhor tem nos dado novas e grandes oportunidades de te adorar e de te bendizer, Senhor. Às vezes as pessoas só querem estar em oração para fazer pedidos. Para dizer, Senhor, olha a casa de fulano, faça isso na casa de ciclano. Ah, Senhor, porque fulano precisa de vitória. Mas antes de todas essas orações egoístas, nós temos que te render, Senhor, toda e qualquer gratidão. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu tenho a certeza, meu Deus, do quanto o Senhor é grande, do quanto o Senhor nos surpreende todos os dias e o quanto que o Senhor nos orienta. Principalmente isso. Que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ouvir o Teu dizer assim, Senhor, vá por aqui, faça isso aqui. E eu tenho a certeza absoluta, Senhor, de que nós não vamos nos decepcionar. Governa nossas vidas, Pai. Que mais um dia seja de renovação do Teu mandato. O Senhor é dono e governador totalmente soberano nas nossas vidas. Ajuda aqueles que estão precisando, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, muito bom dia. Agora são 6 horas e 36 minutos. Pois é, rapaz. Olha, eu quando eu sinto de acordar cedo, bora pro trampo. E assim vai, né? Graças a Deus por mais um dia. Hoje já é quinta-feira, dia 26 de fevereiro. Meu Deus do céu. O tempo tá voando, bebê. Isso, a gente pediu pro carnaval vir e ir embora logo, né? Mas parece que o carnaval tá arrastando fevereiro também para ir embora logo, né? Pois é, rapaz. Olha aí como é que você está. Tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? E aí, como é que você tá? Então, olha, tristeza. Fala o seguinte. A partir de agora, você que vai assistir no gravado, você que vai pegar aqui junto comigo no ao vivo, eu acho que a partir de segunda-feira, se eu me arretar aqui, eu falo até a palavra mesmo. Se eu me arretar aqui, eu faço programa de 6h30. Vamos embora? 6h30 todo dia? Então, 6h30, 6h35, a gente entra e vai até as 7h30, tá? Então, graças a Deus, estamos juntos. Chegou a quinta-feira. Pois é, o mês está acabando. E o que foi que aconteceu em algum 26 de fevereiro de algum ano qualquer? A gente vai voltar agora lá atrás, muito lá atrás. Você já ouviu falar em Galileu Galilei? Galileu Galilei. Não é nenhum ator de novela, não é alguma personalidade. Esse Galileu Galilei, ele era tipo um cientista. E ele foi formalmente banido pela Igreja Católica na época por ensinar e defender a visão de que a Terra ela orbita no Sol. Aí, que
nada é isso. Vamos entender. E aí eu fiz questão de trazer o porquê dessa história da Terra orbitar o Sol. Senão, não adianta, né? A gente somente falar isso aqui. Na astronomia, isso se chama heliocentrismo. Ou seja, é a teoria que coloca o Sol, em sua apresentação inicial, estacionário no centro da Terra. Ou seja, está aqui o Sol e está aqui a Terra, né? Os dois estão, tipo assim, né? Estão se olhando, estão se namorando, estão se paquerando, tá rolando um date, né? Tá rolando um match, aliás. O date vem depois, né? Então foi isso que aconteceu. E aí a igreja expulsou Galileu do seu quadro de fiéis, né? Só que depois lá na frente o negócio até hoje rende muito. Em 1808, a família real portuguesa parte de Salvador para o Rio de Janeiro, onde estariam morando definitivamente. Ou seja, saíram daí de Salvador para ir para o Rio, né, bebê? Ninha, tá vendo, Ninha? Ó, se a família real ainda estivesse aí em Salvador, como é que o negócio seria, hein, Ninho? Pois é. Hoje é aniversário da artista, né? Ela é atriz, apresentadora, ela também é dubladora, Mia Mello. Hoje é aniversário dela, mas também, lógico e evidente, é seu aniversário. Você está fazendo aniversário hoje, 26 de fevereiro? Então pronto, receba toda a nossa, aqui ó, toda a nossa energia positiva, tudo de bom para você, e que Papai do Céu possa te abençoar rica e abundantemente durante toda a sua vida, tá? Que esse seja um dos primeiros anos que você tenha e venha cheio, carregado, transbordante de alegria. E aí sim, vamos agora, dando continuidade ao nosso programa, já fizemos as honras da casa, pode entrar que a casa é sua, só não bota com os dois pés, viu? Me respeite, respeite minha casa. Então, a gente agora segue com a previsão do tempo. 6 horas e 40 minutos. Confirmando a hora, 6 horas e 40 minutos, vamos aí para a previsão do tempo. Engraçado que minha página ela vai e volta para Aracaju, é uma coisa de louco. Mas estamos aqui, graças a meu Deus, graças a papai. Pois é, hoje a intensidade dos ventos, a informação como eu sempre coloco aqui, vem do Instituto Nacional de Meteorologia. A intensidade dos ventos de hoje está prevista para fraco a moderado pela manhã, fraco a moderado com rajadas à tarde e fraco à noite. A previsão fica com muitas nuvens com algumas pancadas de chuvas isoladas. Pela manhã, à tarde e à noite, né? Mas acho que eu estou olhando assim o céu, tá uma coisa tão linda, gente. Quando eu viro para cá assim que eu fujo aqui, ó, eu estou olhando para o céu, na minha janelinha aqui. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Ontem foi um negócio meio, sei lá, mas aconteceu de todo jeito. A umidade máxima do ar está prevista para 90% e a mínima 55%. Hoje a temperatura mínima tem tendência de queda, 24 graus. E a temperatura máxima também com tendência de queda, 31 graus. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Seis horas e 42 minutos. Agora as manchetes dos jornais que estão circulando nesta quinta-feira. Pois é, rapaz, aquela situação de Minas Gerais, né? Tava vendo um pedacinho no Jornal Nacional, porque eu tava esperando minha novela. Deus é maior, maior que Deus, né? Três Graças, eu amo Três Graças, rapaz. Pois é, rapaz, olha que o número de pessoas sem vida subiu lá na zona da Mata Mineira e continua a chuva, né? E também lá é em estado de alerta. Infelizmente, essa é a primeira manchete que estampam os jornais, aliás, os jornais de hoje. Câmara mira o livre comércio e aprova acordo do Mercosul-União Europeia.
Caso Marielle. STF define condenações de 76 anos. Mercado de imóveis na região metropolitana bate recorde. E, aliás, tem até esse negócio aí agora, meu Deus do céu, eu lembrei da ação que a Globo está respondendo, né? Porque fala recorde, recorde, meu Deus do céu. Não, vamos procurar o que fazer, né? Emendas parlamentares colocam família Coelho na mira de operação da Polícia Federal. Arapongagem. E, por último, pesquisa mostra avanço de Flávio Bolsonaro contra Lula. Então, aí são as manchetes dos jornais que circulam nesta quinta-feira. Agora, 6h43. Agora o relógio virou e são 6h44. Meu Deus do céu. Aí o que é que tu tá rindo, Xavier? Qual é a graça? Tu tá achando graça em quê, criatura? Meu Deus do céu. Porque é hora de começar o BBB. É, menino. BBB. Eita, eu acabei saindo da página da Folha, rapaz. Não pode, que aqui tem uma informação que eu preciso trazer para vocês, mas não será agora. Deixa eu voltar aqui, retornar para a página oficial da Folha, porque a gente vai começar o nosso BBB. Isso, BBB melhor do que o da Globo, que é o BBB dos políticos. Isso mesmo. Pois é, rapaz. Ai, Jesus, aguenta coração, que as coisas acontecem, viu? E ninguém vai pensar muita coisa, não. O negócio tá rolando, então bora saber o que é que tá acontecendo. E hoje, eu quero começar o nosso BBB. Esqueci da vinheta? Não, esqueci da vinheta não. A vinheta vem aí. Hey, brothers! Pronto. Entrou o BBB, desceu o BBB aqui. Olha só, rapaz, tem uma coisa que hoje eu quero começar o nosso Big Brother da política, o BBB de Pernambuco. Tem uma foto que eu pensava que não sairia, mas saiu. Silvio Costa Filho e Kekel. Pois é. Para quem disse no começo, né, que não queria muito papo com Kekel, porque ela era oposição, porque ela não era de Lula. Hoje a casa caiu, o negócio virou, né? Então, aí é outros 500, como dizia a vovó. Que saudade de vovó. Vovó dizia, meu filho, você vai ver coisa. Eu dizia, não, é mentira de Dindinha. E olha só, né? Agora temos uma foto oficial de Silvinho com Kekel. Então, a nossa ilustríssima autoridade máxima de Pernambuco, Raquel Lira, se encontrou nesta quarta-feira com o ministro dos Portos e Aeroportos e pré-candidato ao Senado, Silvio Costa Filho, em agenda em Brasília. Em publicação realizada nas redes sociais, Raquel comentou estar na capital federal para dialogar com o governo e garantir mais investimentos para Pernambuco, né? Que, aliás, é incrível, né? O que eu acho interessante na governadora é que ela não perde muito tempo com mimimi, com sei lá o que, né? Raros são os mimimi que a gente vê com ela, mas ela está sempre viajando, correndo atrás, inaugurando obra, visitando não sei o que, fazendo alguma coisa, ela não para. E aí, na postagem, ela ainda reforçou a parceria com o ministro para fortalecer a economia do Estado e trazer benefícios para a população. Aí diz aqui, né? Ministro, conte com a nossa parceria para fortalecer os nossos portos e aeroportos, ampliar a competitividade do nosso Estado e gerar ainda mais empregos, renda, desenvolvimento e oportunidade para o nosso povo. É assim, com trabalho e união, que a gente segue fazendo Pernambuco avançar. Foi o que ela postou lá no Instagram. Então, é aquela história. Nunca diga nunca. Nunca abra a boca para dizer assim, eu
Vou tirar foto com ela? Não! Eu vou conversar com ela? Não! Você não sabe o que pode acontecer. Tá vendo o que eu falo? Gente, eu sei o que é política porque eu já trabalhei com esse pessoal. Eu sei o que é política porque, como eu vou dizer mais uma vez, os políticos são artistas. A TV Globo está perdendo grandes nomes para sua dramaturgia. Dava até para fazer novelinha vertical no Globoplay. Como é que eu vou esquecer do Globoplay? Que eu tô achando três graças no Globoplay, né? Que eu não tenho mais televisão, então tudo meu é na internet. E aí eu digo, né? As águas vão rolar. Lembra daquela música do carnaval? As águas vão rolar? Bom, as águas rolaram. E aí agora, né? Vamos tirar foto junto e vamos firmar parceria porque o presidente Lula mandou que tu ajudasse Kekel. Independente de qualquer coisa, independente do teu partido, tá me entendendo? Pronto. Macedo desceu aqui, tá me entendendo? Doutor, o que é que o senhor precisa de mim, doutor? O senhor quer que eu pegue ele, doutor? Eu dou uma maciada lá nele, doutor. Não precisa, Marcelo. E agora aqui, né, tem um tipo quase escândalo. Engraçado, né, que o povo deveria abafar isso, porque Miguel é o nosso... Assim, eu tenho uma decepção com Miguel. Eu até pude falar com ele, né, quando ele estava candidato a prefeito do Recife. Mas é como se diz, né, as águas rolam, os interesses prevalecem, então é outra conversa, como se diz. E diz aqui, né, os deputados Fernando Filho e Miguel Coelho manifestaram-se nesta quarta-feira, ontem, contra uma operação que investiga as emendas parlamentares destinadas durante o mandato de Fernando Bezerra Coelho. Na época, o pai, como senador, e o irmão de Miguel, Fernando Filho. Na nota, os parlamentares destacaram o viés político da operação, afirmando que nunca deixaram de prestar informações aos órgãos de controle e ainda segundo essa nota, o STF já apurou alguns dos fatos por meio de decisão do ministro Flávio Dino, que arquivou o processo. Na decisão do ministro, conta que a Procuradoria-Geral da República manifestou-se contra a atitude da Polícia Federal. Eles também reafirmaram que as contas de Petrolina estão aprovadas e, vamos dizer, em dia. No início da tarde de ontem, o advogado André Calegari, da defesa de Fernando Bezerra Coelho, ou seja, da família, né, também enviou uma nota à imprensa sobre a operação. E neste comunicado, a defesa alegou que não obteve acesso integral aos autos e garantiu que todos os recursos que vêm das emendas parlamentares foram destinados de forma correta. A defesa também reforça que após os fatos serem esclarecidos, vai ser comprovada a inocência dos investigados. E aí, diz aqui, né? Ele reforça que é impossível não destacar o viés político desse tipo de operação, uma vez que jamais deixamos de prestar quaisquer informações aos órgãos de controle, sejam estaduais ou federais. As contas de Petrolina estão devidamente definidas, estão devidamente regulares e aprovadas. Então, é aquela história, né? Foi a Polícia Federal, viu? Não foi a Polícia Civil, não. Se fosse a Polícia Civil, era arapongagem. Era crime de importunação, de investigação, de se meter, de se intrometer onde não é chamado. Essas coisas assim. Mas como é a Polícia Federal, né? Eu acho que a Polícia Federal só estava fazendo o trabalho dela. Aí, é como se diz, né? Pode ter havido uma denúncia, pode ter acontecido isso, mas sabendo quem são os nossos queridíssimos brothers e sisters, eles vão dizer assim, né? Ah, não,
É intriga da oposição, é porque não querem que Miguel saia para o Senado. É porque não querem que Fernando Filho renove seu mandato. É porque não querem que Fernando Bezerra Coelho tenha sossego. Então, é intriga da oposição. A oposição trabalha para impedir o nosso mandato. Tu já escutou isso, né? Alguns dias atrás, né? Pois é. Então, é como se diz, né? Assim que a banda toca. Aí também tem uma outra informação aqui, né? O delegado Rossini de Pesqueira declara apoio político a Romerinho, Jatobá e Felipe Carreiras. Bora ver lá? Bora? Vamos lá. Romerinho, para quem não sabe, ele foi o vereador mais votado do Recife. Ele superou o pessoal da direita. Pois é, né? Os cacau, né, bebê? Aí diz aqui, ó, o delegado Rossini, liderança política de Pesqueira, declarou apoio ao vereador do Recife, pré-candidato a estadual, Romerinho Jatobá, e ao deputado federal Felipe Carreiras, reforçando a construção de uma aliança que mira o fortalecimento de Pesqueira e o desenvolvimento do Estado. Romerinho amplia agora sua caminhada como pré-candidato à Assembleia Legislativa e disse assim: recebo esse apoio com muita responsabilidade, nosso compromisso é trabalhar por Pesqueira e por todo o Pernambuco, ouvindo as pessoas e transformando as demandas em ações concretas. Ao lado de Felipe Carreiras, deputado federal com atuação em Brasília em defesa dos interesses de Pernambuco, a aliança ganha ainda mais robustez, ou vamos dizer assim, mais força. E a parceria entre as lideranças representa a soma de experiências e a integração entre as esferas do poder municipal, estadual e federal, contando com um ambiente favorável para viabilizar investimentos, ações estruturadoras e políticas públicas que impactem diretamente a vida das pessoas. Foi o que eles disseram. Aí, né, o delegado disse assim: a união simboliza mais do que um alinhamento político. Trata-se de um compromisso com o futuro de Pesqueira e de todo o Estado. Aí, como se diz? Bem que se quis. Você já ouviu essa música? Bem que se quis? Pronto. Bem que se quis já resume. E daí fechamos o nosso BBB de hoje com estas notícias, né? Cada dia a gente se surpreende com a atitude dos brothers e das sisters. E aí agora a gente volta para a Terra com algumas informações do TRE. E exatamente aqui o TRE vai promover uma ação que é um mutirão de biometria a partir de hoje. Então presta atenção para você não perder a oportunidade. Se você já está em dia com a sua biometria, se você já está em dia com o seu cadastro eleitoral, beleza, essa informação não serve para você, mas vai servir para você dizer assim, lá para outra pessoa que não se cadastrou ainda, ou até que vai votar esse ano pela primeira vez, né? Então é importante. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco realizará nos próximos dias 26, 27 e 28 de fevereiro o segundo mutirão de atendimentos de 2026, com foco no cadastramento biométrico, ou seja, né, a coleta de foto, assinatura e impressões digitais. E na emissão do primeiro título. Então aí, ó, vai servir praticamente para o pessoal da juventude que vai votar pela primeira vez. Durante os 3 dias, cartórios, postos e centrais de atendimento ao eleitor em todo o estado ampliam o acesso aos serviços eleitorais funcionando em horário estendido, das 8 às 4 horas da tarde. Para participar da ação, a pessoa que vai votar esse ano pela primeira vez deve agendar um atendimento no site do TRE. As unidades recebem eleitores de qualquer cidade do estado, independente de onde votam. Em caso de dúvidas ou dificuldades, é possível entrar em contato com a atendente virtual ou ligar para o Disque Eleitor, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 2 da tarde, pelo telefone 31 94 9400. É 94 duas vezes. 31 94 9400. Então aí, né, tem também aqui o foco do seguinte. Embora o objetivo do mutirão seja a coleta biométrica e o primeiro título, todos os serviços eleitorais serão ofertados, estão disponíveis. Entre os principais estão atualização ou correção de dados no cadastro eleitoral, mudança de local de votação, transferência de domicílio eleitoral e pagamento de multas.
É preciso lembrar que as pessoas que vão votar em todo o país têm até 6 de maio para resolver qualquer pendência com a Justiça Eleitoral. E exatamente nessa data acontece o fechamento do cadastro eleitoral, o encerramento, né? Quem votou, votou, quem não votou, não vota mais. Aí depois vai pagar multa, vai perder direitos. Você sabe, né? Que as pessoas que não votam, elas não justificam, aí elas perdem seus direitos. Sabia? Pois é. Aí depois vai pagar uma multinha, se não pagar essa multinha também vai perder seus direitos como cidadão. Aí depois vai dizer que é intriga da oposição, vai dizer que é racismo, vai dizer que é não sei o quê. Mas, na verdade, a responsabilidade foi sua. E principalmente lembrando que quem tem Bolsa Família, quem está no CadÚnico, principalmente, são pessoas que devem votar. Infelizmente é uma realidade que a gente precisa se colocar aqui, né? Que se você não tem candidatos, eu não gostei desses candidatos a governo, eu não gosto dos candidatos à presidência, eu não gosto de ele, não me bateu o santo não me bateu com nenhum deputado ou senador. Simplesmente você vai lá e cumpre sua obrigação. Porque precisa constar lá no registro do TSE que você votou. Então, se você não vota, você perde até o seu benefício. Sabia? Sabia não, né? Pronto, foi fique sabendo, viu? Foi fique sabendo. Se embora crie vergonha na cara, dia 4 de outubro, você vai votar para continuar com seu bolsa. Viu? Não esqueça disso não. Pelo amor de Deus. Recado foi dado. E também aqui tem uma outra informação em relação às eleições, que diz aqui que Jaboatão tem o maior número de eleitores sem biometria coletada no estado. Aí eu pergunto, será que esse povo sem biometria votou? Né? Porque Jaboatão, pelo que eu sei, Jaboatão é o segundo maior colégio eleitoral de Pernambuco. Então, Jaboatão elege quem você menos imaginar. O pessoal de Jaboatão tem força. Então aqui diz o seguinte, né? O município de Jaboatão, ele tem um total de 227.713 eleitores que ainda não coletaram a biometria junto à Justiça Eleitoral. Agora, escuta isso aqui. Esse número equivale a 46,22% de todo o eleitorado que pode votar na cidade. Aí eu pergunto, quer dizer que se 227 mil, né, são todos os eleitores, pelo que eu estou entendendo aqui, praticamente são mais de 400 mil, quase meio milhão de pessoas votam em Jaboatão, e essa metade, 227.713, não, né? A conta não bate, né? Fazer o quê? Em termos absolutos, o município lidera o ranking de eleitores sem biometria coletado no estado, seguido da capital, Recife, e das cidades de Pesqueira, Petrolina, Olinda e Caruaru. Com 67.743 eleitores, ainda sem os dados digitais registrados, coletados, Recife aparece, em segundo lugar. No entanto, esse número representa uma fatia pequena do eleitorado, apenas 5%, quase 6%. O mesmo acontece em Olinda, que é a quinta cidade e a terceira da região metropolitana, cujo número de eleitores fora do cadastro biométrico é 18.271, também o que corresponde a 6%. Então, é aquela história, né? Exatamente aqui, agora é onde chega o que eu queria tirar a dúvida. No quesito idade. Quem é realmente que está sem esses dados biométricos? Vamos lá, interessa. A grande maioria dessas pessoas que estão sem os dados coletados tem entre 20 e 29 anos.
Os jovens nessa faixa etária que ainda não registraram os dados somam 368.213, o que corresponde a 43,95%. Arredonda a 44%. De todos esses eleitores que estão fora do cadastro biométrico em Pernambuco. Em linhas gerais, trata-se de um público que tirou o primeiro título entre 2020 e 2022, quando a coleta de dados foi suspensa em razão da pandemia da Covid. Então agora está explicado. Aí eu pergunto, será que essas pessoas que não tiveram os dados biométricos coletados votaram? Tem isso, né? Mas agora deu para entender como é que a roda roda. E aquela história. Lembre-se daquele detalhezinho importante de que se você não vota, você perde direitos. Se você não vai lá na urna, se você inventa de dizer que não pode, que não vai, que não quer, você perde seus direitos. Fazer o quê, né? Então preste atenção, crie vergonha e vá-se embora votar. Meu Deus do céu. E olha, a gente tinha falado ontem em relação ao pagamento de passagens de ônibus, né, que pode ser por Pix ou cartão, foi aprovado pela Assembleia e vira lei. Então vamos saber se de repente já tem uma data prevista. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Agora às 7 horas e 4 minutos, né? Eu tô falando tanto que eu esqueci da hora agora, né? Quando eu começo o jornal é hora. Aí depois eu esqueço da hora, né? Pois é, rapaz. É assim mesmo. Então vamos ver aqui como é que é essa situação de pagar pelo Pix, né? Por meios digitais. Foi aprovado aí na Assembleia Legislativa na terça-feira. A nova lei, segundo a Assembleia, deve entrar em vigor na região metropolitana em até 90 dias após a sanção e publicação da lei. Vamos entender como é que é essa história de sanção. Não é Sansão e Dalila, aquele cara, né, fortão, do cabelão. Não, não é sanção da Bíblia. Sanção é quando for aprovado pela governadora. Por Kekel, entendeu? Então, quando o Kekel passar a caneta e disser assim, pronto, agora está valendo, aí é que vai começar o pagamento via cartão ou Pix das passagens. Mas aí é aquela história, né, fiote? Te lembra que é o seguinte, tu vai ter que botar crédito no teu celular. Para teu celular lá, chegar lá e passar, para tu tirar onda e pagar a tua passagem no Pix. R$4,50 no Pix. Se não for, meu filho, daqui a pouco vão dizer assim, não, como é que pode? É aprovada uma lei que diz que as pessoas podem pagar passagens por meios virtuais, meios eletrônicos, meios virtuais, né? Falei já o virtuais, estou repetindo, estou sendo redundante. Mas aí o que é que acontece? Tu não tem crédito no teu celular. Tu também não vai ter direito de exigir que o ônibus tenha um Wi-Fi. Para tu conectar lá, ou então tu vai dizer assim, ei, meu irmão, olha, tu pode rotear teu celular com o meu aqui para eu pagar minha passagem, meu irmão? Pô, aqui azedou o negócio. Tá me entendendo? Aí quando pular para a catraca, nem descer do carro, tu roteia aqui para mim, meu irmão? Eu sou liso, boy. É isso que vai acontecer. Eu espero que não aconteça, né? Mas eu digo assim, né? Que tudo é possível ao que crer. Ah, meu Deus do céu. E essa proposta foi de autoria do deputado estadual Wanderson Florencio, do Solidariedade. E ele até fez questão de colocar aqui, né? Ah, não, isso aqui foi uma publicação da própria Alep. Aí diz aqui, né? A Alep aprova Pix para pagar passagem de ônibus. Mas ainda não foi detalhado como o novo pagamento vai funcionar ou como e quando o sistema será adaptado nos ônibus. Como eu disse, eu vi. Meninos, eu vi! No ônibus de Gaibu Barra de Jangada, o pessoal já paga no Pix. É um ônibus opcional que tem lá de Gaibu, que vai até Barra de Jangada. É um ônibus bonito, tem ar-condicionado, cadeira acolchoada, né? Então,
você já pode pagar, aliás, o povo lá, né, paga no Pix as passagens, certo? Então, vamos aguardar, vamos ver como é que isso vai funcionar, que pode ter certeza, meu filho, eu tenho certeza absoluta que depois eu vou ver o arranha-céu. Eu tô imaginando. Tô imaginando, meu Deus do céu, a cena patética, hipotética que vai acontecer. Pois é, rapaz. E aqui também tem uma informação, agora são 7h08. Tem uma informação aqui que teve uma polêmica, um BO registrado lá em relação à Rua da Aurora. Depois da festa lá de João Gomes, eu tenho que lembrar, João Gomes, o cantor é João Gomes. João Campo é o prefeito. Então, olha só. Eventos na Rua da Aurora são permitidos, mas têm limites legais. Explica especialista. Então, vamos saber que história é essa. As reclamações de moradores da Rua da Aurora, né? Porque agora tem gente morando na Rua da Aurora, os prédios, edifícios, né? E tem o pessoal também que mora nas casas mais antigas, tem o pessoal dos hotéis também, tem uns hotelzinhos por ali, viu? Tem hotel e motel também. Então, eles estavam falando sobre as interdições, barulho, ausência de comunicação prévia em eventos de grande porte, levantaram o debate sobre os limites legais dessas ações e obrigações do poder público, que pode ser responsabilizado em caso de omissão ou dano comprovado. Olha só. O advogado especialista em direito administrativo, professor de direito do Centro Universitário Tiradentes, André Albuquerque, explica que a Rua da Aurora é um bem público de uso comum do povo, com certeza, o que permite que o poder público autorize sua utilização para eventos, inclusive privados. Isso não significa ausência de limites. Em regra, não é proibido por ser a Rua da Aurora. Porém, o uso é fortemente condicionado por um conjunto de normas e licenças. Aí eu pergunto assim agora, né? O pessoal que fez os protestos lá contra Bolsonaro incomodaram os moradores? Será? Ele não, anistia não sei o quê, né? Carro de som, trio elétrico, aquela coisa toda. Mas além do caráter residencial, a via integra um conjunto urbano tombado pelo patrimônio cultural, o que exige cuidado na montagem de estruturas, circulação de caminhões e possíveis impactos físicos ou vibrações. Nesses casos, pode ser necessário até autorização e anuência técnica específica. Entre os principais fatores da restrição estão o controle da poluição sonora e a limitação de horários. No Recife, há referência aos limites previstos no Código de Meio Ambiente Municipal, além da legislação estadual que proíbe perturbação de sossego ou ruídos excessivos. Então, o que limita é ruído, horário, licenças e mitigação de impacto. O advogado resumiu. Para realizar um evento, também é importante o licenciamento junto aos órgãos municipais e estaduais, como Prefeitura, Corpo de Bombeiros, CTTU, SDS e INLURB, a depender do porte da ação. Pois é. Então, vamos ver o que é que pode vir nos próximos dias, né? O pessoal tem que se ligar. Inclusive a Rua da Aurora, assim, eu acho tão bonito, né? Que tem ali a feirinha, tem os quiosques, tem a quadra, a área de lazer, a área de convivência, tem um monte de coisa ali na Rua da Aurora. Mas eu digo assim, né? Só tá faltando ali ter mais presença dos meus amigos, só isso. Né? Fica um negócio meio estranho ali, meio abandonado, né? E sinceramente eu fico meio agoniado com essa conversa, sabe? Mas, pois é, agora tá tudo esclarecido, então, do mesmo jeito que as coisas andam na Rua da Aurora, também pode ser na sua rua, na sua comunidade, porque tem gente que acha que está no direito de fazer o que quer, mas se esquece do respeito ao outro. Então aqui já está esclarecida a história da Rua da Aurora e também equivale isso para outras localidades. Imagina se você tivesse com um trio elétrico aqui no Paulo José Grande, sem condição, ia derrubar os fios de todo mundo.
Mas escute isso aqui agora. 7:12. Em Paulista, mais de 40 mil pessoas vivem em áreas de risco. De inundações à erosão do solo, a deslizamento de barreiras, são mais de 10 mil casas, imóveis em situação de perigo no município. Os dados são do Plano Municipal de Redução de Riscos, o PMRE, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil em parceria com a Secretaria Nacional das Periferias e também com o apoio da Defesa Civil do município, apresentaram à população em audiência pública nesta terça-feira. E o documento conta com um diagnóstico técnico e um plano de ação estruturado para guiar políticas públicas, obras e intervenções na cidade e prevenir coisas piores. Essa pesquisa mapeou 174 áreas de risco geológico em Paulista, sendo 7 delas de risco alto, 118 com risco, 7 delas com risco muito alto, 118 com risco alto e 49 com risco médio. E também, entre os bairros mais expostos aos alagamentos e enchentes estão Conceição, Paulista, Pau Amarelo, Maranguape, os dois lados, Fragoso também 1 e 2, Engenho Maranguape, Jardim Maranguape e Paraty. Os outros 114 setores estão associados a deslizamentos, principalmente nos bairros de Torres Galvão, Hermes da Fonseca, Jardim Paulista, os dois Arthur Lundgren, Miroeira e Tabajara. Aí diz também que o plano também orienta políticas habitacionais, de saneamento, contribui para a criação de planos de contingência, apoia a implantação de sistemas de monitoramento e alerta, direciona as ações da Defesa Civil e fortalece a fiscalização para evitar o avanço da ocupação em áreas de risco. Aí diz aqui, entre essas estratégias, as ações de mitigação estão desde obras de contenção de encostas, intervenções não estruturais, como a implementação de alertas, limpeza sistêmica de canais e sistemas de drenagem pluvial, realização de programas contínuos de educação ambiental nestas comunidades. Então, o objetivo do plano não é remover famílias das moradias, mas orientar o gestor público a tomar decisões e estimular a participação social. Quem falou isso foi Luana Alves, que é coordenadora geral da Secretaria Nacional das Periferias. Essa eu conheço, né? Como eu disse para vocês, eu estou participando de algumas formações da Secretaria Nacional de Periferias. E tem uma coisa aqui, né? Inclusive, eu estou participando, as aulas começaram ontem, né? Então, ainda bem que não vai mexer com o nosso horário de programa. E nós vamos aí participar por praticamente 2 semanas da formação do NUPDEC da Defesa Civil do Recife. E escuta só, né? Foi feito um mural lá em Monte Verde para exatamente lembrar, né, o que aconteceu lá em 2022. Inclusive, a gente falou isso ontem na primeira aula lá na Universidade Católica. No bairro onde muitas pessoas ainda têm dificuldade de dormir quando chove, a vista ao se levantar, vou usar o ao se levantar, né? Porque primeiro a gente acorda para depois levantar, vai ganhar novos sentidos, exatamente ressignificando a tragédia com arte. O Jardim Monte Verde vai abrigar um mega mural de grafite que pode se tornar o maior do mundo e entrar para o Guinness Book. O abandono das encostas, onde 44 pessoas perderam suas vidas em 2022, vai dar lugar à memória. Nas cores, nos traços, e os artistas vão contar a história da comunidade, homenagear famílias que perderam seus entes queridos por falta de infraestrutura do poder público e abrir espaços para novas perspectivas. Novas esperanças, vamos dizer assim. O projeto é do governo do estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A grafitagem vai ser feita em 3 encostas em Jaboatão, totalizando mais de 40 mil metros quadrados de intervenção artística. E aí o que acontece, né? Eles convidaram artistas para presentear a comunidade com arte. A ideia é que haja um rompimento desse ciclo de tragédia, mas também que com a arte possa se gerar outra lembrança. Que a obra traga segurança para todo o território, mas que seja um lugar de memória e afeto.
Destaca aí o secretário executivo das periferias em Pernambuco, Pedro Ribeiro. Aliás, né, Pedro Ribeiro, eu não conheço esse Pedro, mas tudo bem, deixa quieto. Então o que é que vai acontecer, né? As barreiras, né, vão ser colocadas, né? Tipo, vai ter a geomanta, exatamente, vai ter toda a proteção, tudo bonitinho, e dali é o que está acontecendo, inclusive, algumas barreiras que são colocadas, né, são feitas lá com geomanta, que o pessoal faz grafitagem, tipo, eu amo Guabiraba, eu amo Bibiribe, eu amo não sei o que, Guabiraba meu amor, essas coisinhas assim. Então isso vai acontecer lá também em Jardim Monte Verde. E é interessante, né, uma coisa que inclusive olha só, que bom, né? Isso aqui eu vou dar uma faladinha também importante. Lá, o que eles estão fazendo para desenvolver esse mural, eles estão exatamente trabalhando com equipes que utilizam técnicas de segurança como rapel e equipamentos de alpinismo para dar cor aos grafites. Ou seja, não vai ser feito de qualquer jeito, tem segurança na parada, certo? E também diz aqui que o projeto de grafite faz parte de um conjunto de obras de urbanização do governo do estado que vai beneficiar as comunidades de Alto dos Carneiros e Monte Verde. Aí eu digo assim, né, que a gente precisa pensar mais. Inclusive, quando falamos lá na aula com o professor na Unicap, que a partir de 2022 é que surgiu realmente essa necessidade de se olhar mais para a situação do meio ambiente, até a própria Defesa Civil assumiu isso. E depois do que aconteceu, no inverno de 2022, tudo mudou. Então, eu espero, né, que outras coisas como essa não aconteçam mais aqui, porque o nosso povo, você vê, né, lá em Minas Gerais a situação como é que está, o Rio Grande do Sul sofreu muito. E aquela história, como eu digo para você, o descaso é a maior falta de respeito ao ser humano. Inclusive hoje existe uma história, né, de racismo estrutural, de questão de gênero. Mas é aquela coisa, quem estava no poder esse tempo todo? Quem estava no poder esse tempo todo? Porque tem gente que não larga o osso, mas teve que criar vergonha na cara e fazer alguma coisa depois da tragédia. Então essa é a questão. Então, desde 2022 é que o pessoal agora se tocou, criou vergonha na cara e estão agindo das melhores maneiras possíveis. E diz até aqui assim, né, que para fechar esse assunto, a escolha do mural e das cores que vão compor a arte passaram por uma análise técnica de urbanistas. E de acordo com Linaldo Barreto, engenheiro da CEDU, um dos objetivos foi que a pintura diminuísse o efeito das ilhas de calor. Quando as obras de contenção de encostas contam apenas com o concreto, o calor do sol é absorvido e refletido de volta para as casas que estão ali no entorno, causando um aumento de temperatura. A pintura diminui muito o reflexo da temperatura sobre essas casas. Então, vamos ver, né? Vamos ver o resultado de tudo isso e a gente espera que a gente pense mais nas coisas. Você que tem aquela mania de dizer assim, a gente precisa fazer isso na barreira, a gente precisa tomar cuidado com isso, com aquilo. Aí tem aquela pessoa que diz assim, né? Eu não tenho nada a ver com isso não, de vida. Você não sabe que também é responsável. De repente você pode responder por dolo eventual. Pois é. E tem aqui para fechar, né? O Grande Recife, agora 7h22. O Grande Recife soma 72 vítimas de bala perdida em 2025. Misericórdia. Esse é um dos piores resultados em 6 anos. Pois é, né? Pois é. Vamos agora virar? Já falamos tudo que tínhamos de falar da cidade. Então agora vamos virar a história, vamos virar a página. Já falamos aí da turma dos Bezerra. Já fizemos aí o negócio da nosso BBB. Inclusive, tem uma coisinha aqui agora que eu me lembrei, ó. Mas vamos fechar aqui.
Por falta de verba, a Paixão de Cristo do Recife é cancelada pela primeira vez em 28 anos. Aí eu te pergunto, por que será que não liberaram a verba para a Paixão de Cristo do Recife? O pessoal não estava brigando para fazer 2 palcos, o palco de Kekel e o palco de Johnny, lá no Recife Antigo, e agora por que não vai ter a Paixão de Cristo do Recife, rapaz? Vai ter a de Casa Amarela, por que não vai ter a do Recife? Rapaz, será que tá aquela história meio Jair Arruda? Para não ter verba? Cadê aqui alguém, algum deputado, algum vereador, sei lá quem, né? Alguém que se compadeça com o pessoal? Não vai ter Paixão de Cristo do Recife, porque não tem dinheiro. Ou seja, né, não liberaram dinheiro para o pessoal, porque a grande maioria desses espetáculos eles acontecem por patrocínio. E uma parte desses patrocínios vem do governo do estado, da prefeitura. E até, quem sabe, da lei de incentivo à cultura, Ministério da Cultura. Então, infelizmente, né, a gente se entristece com isso, porque a Paixão de Cristo do Recife, ela sempre aconteceu, né, desde quando o José Pimentel ele não fazia mais parte da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, e realmente virou uma tradição aqui na cidade. E agora, infelizmente, não vamos ter Paixão de Cristo. Mas Carnaval teve, virada do ano teve, né? Aí agora vamos ficar sem a Paixão de Cristo do Recife. Porque a gente já sabe, mas como diria a Copélia, né? Prefiro não comentar, deixa eu quieto. Agora vamos virar a página, vamos aí falar do Brasil e do mundo. Sete horas e 25 minutos agora. Vamos tratar de um negocinho aqui, rapaz, que eu achei interessante. Rapaz, o Senado aprova regras aí para quem presta serviço aos turistas. Tu sabe por quê, né, menino? Tu sabe por quê. Rapaz. Teve que Johnny vir aqui, né, com seu namorado, tudo, passar por aquela vergonha toda pra agora ter isso. O Senado aprovou ontem o projeto de lei 4099 de 2023, que classifica empresas que fazem recepção, transporte e passeio no local de destino dos turistas como agências de turismo. O texto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados. O projeto muda a expressão usada para nomear essas empresas de empresas de turismo receptivo para agências de turismo receptivo. As empresas atuam exclusivamente ou prioritariamente na prestação de serviços turísticos no destino visitado. Entre as atividades estão recepção, acolhimento de turistas, serviço de translado, transporte local, criação, venda e execução de roteiros e passeios turísticos, além de assistência, orientação e acompanhamento ao turista durante sua permanência. Segundo a relatora da proposta, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, a mudança para o termo empresa, aliás, a mudança para o termo empresa reflete com maior precisão a diversidade e a complexidade das operações que acontecem nas regiões com vocação natural para o turismo. A senadora também disse que o projeto dá segurança jurídica a essas agências, fortalece o tecido econômico local, garantindo que a renda gerada pelo turismo permaneça e circule na própria comunidade, incentivando o empreendedorismo local. Aí diz aqui, né? O projeto se justifica pelo fortalecimento das agências de turismo receptivo, que, por sua própria natureza, são empresas de base local, gerando empregos diretos e indiretos na ponta, contratando guias locais, motoristas e firmando parcerias com hotéis, restaurantes e artesãos da região. Então, vamos ver, né, o que é que pode acontecer. Eu pensando que fosse uma outra coisa a mais, né, mas é somente para mudar o nome do negócio e fazer com que as empresas tenham mais segurança. Pois é. E tem um negócio aqui, gente, que
Tem uma coisinha que eu gostei aqui, sabe? Eu vou trazer ela para vocês agora, já que a gente está no noticiário nacional, agora 7h27. Daqui a pouco a gente tem que encerrar, viu? Pois é, bebê. A gente começou quanto? 6h35, não foi? Então pronto, daqui a pouco tem que encerrar. Olha só isso aqui. Não posso falar uma palavra aqui, senão o meu vídeo cai. Minha transmissão cai. O senador Flávio Bolsonaro começou a coletar assinaturas para uma proposta de emenda constitucional para acabar com a reeleição para o cargo de presidente da República. Até o momento, ele conseguiu 14 das 27 assinaturas necessárias para protocolar o projeto lá no Senado. A vedação da reeleição também valeria para quem suceder ou substituir o presidente nos 6 meses anteriores às eleições. A reeleição para governadores e prefeitos ficaria mantida tal como é hoje. Aí aquela história, né? Seria um negócio mudado só em relação à presidência. O filho de Bolsonaro argumenta que a possibilidade de reeleição consecutiva para presidente enfraquece a independência decisória de governar. Há um estado permanente de eleição, no qual a governabilidade se confunde com a viabilidade eleitoral. Essa foi a justificativa dele. Então, é aquela história, né? É uma coisa que é tipo assim, só o presidente da República não pode renovar mandato, mas o restante pode. Aí é aquela história. Eu acho que se seria para Chico, também seria para Francisco. Mas parece que tem uma coisinha, depois eu preciso apurar essa história, eu não posso nem falar que eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi alguma coisa relacionada com já mandatos, né? Mas depois eu vou ter que procurar isso com calma e eu passo para vocês, tá? Não vou falar aquilo que eu não sei. Aí diz aqui, Flávio defendeu a PEC após se reunir com deputados e senadores da sua base aliada, o PL. Ele escolheu apresentar a proposta de emenda constitucional para confirmar aquilo que já havia dito, que o presidente da República deve ter apenas um mandato. Ele está fazendo um gesto público em um projeto de emenda à Constituição pelo fim da reeleição à presidência da República. E ele também disse ter pedido maior engajamento da bancada do PL para fortalecer a atuação da legenda no Congresso dos Estados. Segundo ele, o grupo está consciente do objetivo de resgatar o Brasil e deve atuar para levar adiante as bandeiras e a verdade. Tá? Então, vamos ver, né, o que pode acontecer nessa história e vamos ver se isso vai para frente. Mas eu sou sincero em dizer, eu prefiro que essa situação ela se expanda para outros cargos. Não fique só em presidência da República, porque é aquela história, né? Tem gente que diz assim, eu só tenho 4 anos para fazer as coisas. Eu só tenho 2 anos é só para arrumar a casa. Nos outros 2 é só para fazer as coisas. Pois é, né? Como se diz, né? Existe equipe de transição para quê? Para que existe? E aqui, né, como foi dada aqui a manchete dos jornais, a Câmara aprova acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. E nova pesquisa da Atlas Intel coloca Flávio Bolsonaro como um candidato respeitado para governar o Brasil? Essa é uma pergunta aqui que Fernando Castilho, do Jornal do Comércio, está fazendo. Pois é, né, rapaz? Agora eu pergunto, ô Nil, me diz uma coisa. O que é que tu fazia nesse lugar, meu Deus do céu? Não sei, né? Não sei. Prefiro não comentar. E até tem aquela coisa, né, da Marielle, tudo que está acontecendo aí, deram uma repercussão, vamos dizer assim, merecida por caso. Inventaram até de dizer que tinha alguém, sei lá quem, envolvido, né? E assim vai. Mas é interessante aqui a gente poder focar num negocinho que anotações de Flávio Bolsonaro expõem xadrez eleitoral em Pernambuco. Nessa história, apoio a Raquel Mendonça no Senado e racha com Gilson. Que história é essa? Vamos entender isso aqui, para a gente poder fechar o nosso noticiário do Brasil. 7h32 agora. Diz aqui, né? Deixa eu chegar aqui na notícia, que tem propaganda para chegar na notícia é uma coisa muito
Incrível. Como o jornal é de graça, né? Então tem que ter as propagandas, senão não sobrevive. Um documento com anotações manuscritas pelo senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, vazado durante uma reunião da cúpula do PL nessa terça, expôs os planos de bastidores da legenda para as eleições estaduais de 2026. Aqui em Pernambuco, o rascunho revela uma articulação surpreendente. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro planeja apoiar a reeleição de Raquel Lira, contrariando o discurso de oposição das alas mais radicais no estado. Informações foram reveladas com exclusividade pelo jornal Folha de São Paulo, que teve acesso ao documento intitulado Situação dos Estados. Ontem, Bolsonaro admitiu ser o autor das anotações, mas tentou minimizar o peso do documento, alegando que os escritos refletiam impressões de outras pessoas presentes lá no encontro, e contou inclusive com a presença do presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Será que Anderson Ferreira estava lá? Pois é, né? Anderson Ferreira é experiente, ele tem um currículo exemplar, ele sabe tudo. O homem domina o negócio, ele domina o assunto. As anotações detalharam um arranjo complexo, né? Ou seja, melindroso, vamos dizer assim, para a chapa majoritária pernambucana. Apesar da proximidade de Raquel Lira com o presidente Lula, o documento aponta que a governadora, agora no PSD, é a escolha estratégica do PL para 2026. Imagina o BO que vai dar, hein? O PL apoiando Raquel, mas Raquel apoia Lula porque ela precisa pegar as coisas com Lula. Então, por isso que ela apoia Lula. E ela sempre deixou claro, né, que não tinha nada nem ninguém. Lembra da campanha? 4 anos atrás? Marília ficava provocando. Eu sou de Lula e você é de quem? Você deve ser de Bolsonaro. Eu lembro muito bem. Viu? Pois é. Mas vamos continuar aqui com as anotações de Bolsonaro. Para o Senado, o rascunho indica, né, que Raquel apoia o nome do deputado federal Mendonça Filho, que hoje está no União Brasil, mas poderia migrar para o PL para consolidar a aliança. A segunda vaga ao Senado, na chapa, seria destinada ao ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, também do União Brasil. Aí, o rascunho também coloca as fissuras internas, que essa aliança com o Palácio do governo causaria no PL local. Então, existe aí, né, essa ideia, né? Não vamos falar especulação, ideia. Então, assim, aliás, existe aqui a observação, voltei para o texto que eu tive que marcar a música de novo. Há uma observação de que o deputado federal Coronel Meira aprova o arranjo em torno de Mendonça Filho, mas que só Gilson não gosta, em referência direta ao Gilson Machado, né? Que a gente já falou sobre ele aqui. Outro ponto que chama a atenção nas anotações sobre Pernambuco é o destino do ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira. O nome dele aparece riscado na disputa ao Senado com a indicação de que o espaço seria de Mendonça Filho e que Anderson deveria concorrer, na verdade, a um mandato como deputado federal. Já no cenário nacional, além de Pernambuco, o documento revela articulações em outros estados importantes. São Paulo e a disputa pela vice. O PL avalia pressionar Tarcísio de Freitas a rifar seu atual vice, Felício Ramon, alvo de investigações. O nome aparece marcado com o símbolo de cifra. O deputado André do Prado é citado como alternativa para serviço de Tarcísio de Freitas. Para a segunda vaga ao Senado, há uma disputa familiar entre Renato Bolsonaro, irmão de Jair, e Eduardo Bolsonaro. Figuram na lista de cotados ao lado dos nomes como Mário Frias e Marco Feliciano. Aliás, aqui, aqui eu queria saber sobre Michele. Em Santa Catarina, o atual senador Esperidião Amin aparece riscado, perdendo o apoio à reeleição para Carlos Bolsonaro, que concorreria ao lado da deputada Caroline de Toni. Já no Distrito Federal, em Brasília, Michele Bolsonaro é cotada ao Senado junto com Bia Kicis, mas o texto alerta para um impasse, caso o atual governador Ibanez Rocha também queira uma vaga. Então aqui já deu para entender como é que o negócio foi desenhado por Carlos Bolsonaro.
Então, exatamente aí a gente vai ver o que pode acontecer, né? Porque, como eu costumo dizer, né? No balanço das horas tudo pode mudar. E a gente espera que as coisas realmente... Aliás, Carlos não, Flávio Bolsonaro. Eu falei Carlos Bolsonaro, misericórdia. Então, esse foi o noticiário nacional. Mas vamos dar uma olhadinha no mundo, né? Para saber o que é que está acontecendo. Para a gente também agora fechar o noticiário dos esportes, né? Você sabe que se a gente não falar nos esportes, meu filho, a casa cai. É, rapaz. Mas e o mundo aqui, o que é que está acontecendo no mundo? O mundo acaba hoje e eu estarei dançando. Tá vendo, Kawai, como é que as coisas acontecem? O governo dos Estados Unidos é acusado de omitir arquivos no caso Epstein e mencionam Donald Trump. Democratas acusam o governo de Trump de realizar o maior encobrimento governamental da história moderna, após relatos de omissão de documentos dos arquivos do caso Jeffrey Epstein. O Irã diz que Trump mentiu em seu discurso sobre o programa nuclear iraniano. E a ONU critica o Tribunal do Brasil, que absolveu acusado de violar criança de 12 anos. E aqui, para fechar o noticiário internacional, advogado de Maduro acusa o governo dos Estados Unidos de bloquear pagamento de honorários. E também aqui, mais uma de Trump, ele concede medalha de honra à militar que liderou a prisão de Maduro. Então aí são as manchetes internacionais. Agora podemos virar para os esportes, né? Agora são 7 horas e 39 minutos. Muito bem, confirmando a hora 7h39, vamos saber o que é que está rolando no mundo da bola. A gente começa aqui com Dodô e Paulo Sérgio. Náutico tenta reeditar sucesso de Jean Carlos e Chiesa. Oh, foram no profundo agora, hein? Que coisa boa. Santa Cruz aguarda a chegada de executivo para reformular o elenco, diz Bruno Rodrigues. O Sport deve ter Barleta à disposição para o jogo de ida da final do Pernambucano. No futebol internacional, Bahia decepciona e cai na pré-Libertadores para o Orens nos pênaltis. Com 2 falhas de goleiro, Retrô perde para Uberlândia na Arena e dá adeus à Copa do Brasil. Ô, Retrô, meu Deus do céu. Ô, menino, quem mandou tu fazer besteira, rapaz? E aí, né, tá aquela especulação das torcidas, que vai ter torcida visitante com torcida mandante. Vai ser uma loucura esse negócio aí dos próximos jogos do Pernambucano, né? Rapaz, eu não sei não. Eu só sei de uma coisa. Eu sei que vai ter muito pior para depois a gente falar aqui na segunda-feira. Pode ter certeza disso. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Então agora são 7 horas e 41 minutos. Vamos fechar o nosso De Olho com Você com a nosso pensamento do dia. O que eu posso dizer para você hoje? Você já disse para alguém que você ama? Eu achei tão bonitinho uma coisa que a minha sobrinha disse. Ela disse pra mim, a bichinha tinha acho que seus 3, 4 anos. Ela não tinha noção do que é amor, né? Qual a definição de gostar, de amar. E teve um momento que ela disse assim pra mim: Paulo, eu gosto de tu. Mas eu entendi o que ela quis dizer. E eu achei tão bonitinho aquilo. Tão lindo aquilo ali, né? Também a outra mais velha, eu digo assim, né? Eu digo, se você me abraçar, você vai dizer que me ama. Não precisa falar. Você já demonstrou que ama alguém? Não estou falando aqui em relação a querer namorar, a querer fazer família. Eu estou falando em relação a amar o seu próximo. Aquela pessoa que está perto de você.
demonstre com atitudes, mas também fale. Fulano, eu te amo. Eu acho tão bonito, né? Eu vi umas frases do Datena falando com alguns amigos dele. Acho que foi no programa de Flávio Rico, do Léo Dias. Datena dando entrevista lá pro Flávio Rico. E ele falando, acho que foi com o Neto, alguma coisa assim, né? E ele disse assim, eu te amo, meu irmão. Parece que as pessoas têm medo de falar eu te amo, porque acham que, tá vendo? Fulano é isso, fulano é aquilo, eu sabia, tá vendo? Ele queima fruta. Não. Diga hoje, aproveite a oportunidade, diga hoje que você ama alguém. Eu tenho meus 2 amigos que eu considero eles como meus irmãos. Os irmãos que eu não tenho, eu só tive irmãs. Irmãs de relacionamento do meu pai. Mas eu não tenho irmãos. Eu tenho 2 amigos que eu considero eles como meus irmãos. E tem a mãe deles que me considera, né, que eu disse brincando, que ela é minha mãe do coração, Dona Helena. Inclusive um cheiro para Dona Helena. Eu acho que amanhã eu vou dar uma passada lá, que eu estou tendo aula no Compaz a partir de hoje. E eu digo assim, nossa, como é importante uma sociedade que é tão, vamos dizer assim, tão rígida, tão cruel, e as pessoas precisam dizer, fulano, eu te amo. Fulano, você mora no meu coração. Fulano, você é uma das pessoas importantíssimas na minha vida. Então, a partir de hoje, entenda como é importante dizer te amo para alguém. Não tenha vergonha de falar. Fale até em público se precisar, não tenha vergonha não. Ontem eu estava na aula e o professor falando sobre questões de idade, né? Eu disse, depois dos 40 anos a gente fica velho. E eu escutei a mocinha que estava perto de mim dizendo assim, eu estou com 40, mas me sinto velha. Eu, depois dos 40, já sou coroa, já tenho idade de ser avô. Né? Nos meus 46 anos eu poderia já ser avô de um monte de menino, mas eu não quero. Não quero, não tenho essa intenção. Então, não se esqueça. Diga para quem você gosta. Seja para uns amigos, seja para as amigas, seja para um parente, seja lá para quem for. Diga eu te amo. E também demonstre nas suas atitudes. Não adianta só falar te amo e você não ter uma atitude correta de respeito, de amizade, de convivência. Mas não esqueça, tá? Que tem pessoas que merecem o seu te amo. Não é qualquer um. E daí fica a missão, né? Vamos falar te amo hoje? Vamos? Eu amo você. Claro, todo dia se a gente tá aqui, né? Se você tá aqui comigo, seja no gravado, seja no ao vivo, seja no Kawaii, seja lá onde for, é porque a gente tem um vínculo de amizade, né? Por isso que eu digo assim, e viva a nossa amizade. Bem, 7 horas e 46 minutos, estou indo embora. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade. Tamo junto, né, bebê? Isso mesmo. Então amanhã a gente volta com mais um De Olho com você no Kawaii e no Facebook ao vivo. E depois no YouTube, Spotify, TuneIn e nas outras plataformas digitais. Obrigado pelo seu carinho, tá? Eu cheiro no seu coração. E amanhã na permissão do Papai do Céu a gente volta.